Mas, sem mais delongas, vamos lá. É sério sobre os exercícios, tá bom, gente? Quando eu passo o filme, eu não passo filme pra vocês relaxarem, curtirem o final de semana. Embora a gente, né, acaba fazendo isso quando estamos sentados assistindo um filme. Mas os filmes, eles têm um propósito, trabalhar muitas coisas aqui dentro, ó, tá? Se a gente assiste um filme refletindo sobre ele, a gente tá juntando peças aqui de quebra-cabeça e isso dá, é como se a gente tivesse uma amarração do que foi estudado durante a semana, tá? Então, por isso que é importante assistir os filmes. Então, sem dar spoiler, vou falar um pouquinho sobre os filmes, tá? A Cabana. Por que eu passei isso pra vocês? A Cabana, eu queria que vocês entendessem por uma visão diferente, né? O amor de Deus. O que é essa visão acolhedora, de gratificação, de amor, de acolhimento, tá? O quanto Deus entende as nossas dores e os nossos problemas e como Ele olha para isso, como a gente olha para isso, certo? Como que a gente deve resolver aquelas coisas que às vezes a gente acha que não tem mais solução? Qual é a nossa parte diante dos problemas e qual é a parte que a gente deve mesmo soltar a cordinha e deixar Deus conduzir? Tudo isso é importante num processo de autoconhecimento, de evolução, tá? Então o filme A Cabana é essa reflexão. Todo filme que vocês assistirem, eu quero que vocês pensem, tá? Sobre a vida de vocês, o que eu aprendi pra minha vida com esse filme, quais são as decisões que eu tenho tomado em relação a esse filme e o que eu poderia fazer de diferente, certo? No filme Soul Surfer, eu queria que vocês entendessem que não importa as circunstâncias, você sempre pode arranjar uma solução para qualquer tipo de problema. Não importa o que aconteça com você, o que muda o teu resultado é a visão que você tem para o problema. Se você ficar murmurando, reclamando, se vitimizando, teu resultado não vai ser diferente do murmúrio, da lamentação e da vitimização. Agora, se diante de uma situação muito difícil, muito desafiadora, sofrida, você ainda conseguir olhar de uma outra perspectiva, conseguir mudar tua visão, tua análise sobre aquilo e, consequentemente, teus pensamentos, teus sentimentos e tuas ações, teu resultado com certeza será outro e você será vitorioso, vitoriosa. Por isso que eu passei Soul Surfer para vocês, porque ele ilustra muito a história disso, né? Do que uma pessoa que passou por um trauma muito grande, por um problema emocional, físico, profissional, né? Tão intenso e ainda assim conseguiu dar a volta por cima. Então, são histórias verdadeiras, verídicas, né? O Soul Surfer é uma história verídica que nos inspiram. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, por isso passei o filme para vocês, tá? Então, quem assistiu, ótimo, parabéns pela tua decisão, pela tua escolha, investir no teu crescimento. E quem não assistiu, ainda dá tempo. Então, decida ver essa semana, decida assistir, decida crescer, decida refletir para evoluir. Combinado? E nós vamos dar continuidade hoje falando sobre autorresponsabilidade, certo? Na semana passada, se não me engano, na quinta, a gente terminou falando de alguns casos reais, né? Que eu contei algumas histórias para vocês, falando sobre não desistir dos objetivos, né? Que aprendem com os erros, que os erros são aprendizados. Enfim, falamos algumas coisas sobre histórias de autorresponsabilidade, certo? Hoje a gente precisa entender algumas coisas pra gente dar continuidade aí ao nosso processo de evolução, tá? E hoje nós vamos falar sobre e se. E se? É quando a gente tem aquela visão do se, né? Se eu tivesse, se. Márcia tá perguntando o nome dos filmes. Quem puder escrever aí pra mim, chama Soul Surfer. S-O-U-L. S-O-U-L e Surfer de surf mesmo, né? S-U-R-F-E-R, tá bom? Escreve aí pra mim, por favor, quem puder, que são os dois filmes de tarefa, Soul Surfer e A Cabana, combinado? Os dois, se eu não me engano, tem no Netflix, tá? A Cabana eu acho que não tem, mas A Cabana tem no YouTube, de grátis, de grátis. Então é só acessar o YouTube, coloca A Cabana, o filme completo, vai aparecer lá. A qualidade não tá boa do filme, mas dá pra assistir, tá? Então vamos lá. Se eu tivesse tido oportunidade. Vamos falar sobre isso? E aí o autor do livro, esse livrinho aqui, começa assim, essa parte do capítulo, que é a página 122, tá?
Não, Aline, não é só um surfer, é Soul Surfer. Acho que foi o seu corretor que escreveu errado, né? Mas beleza, vamos lá. E ele fala assim: pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante e responsável pela mediocridade de suas vidas e dizem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, se meu pai tivesse sido, como se tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas, certo? O fato é, se não justificasse tanto, se não reclamasse, se não esperasse dos outros, tudo seria diferente na vida dessa pessoa, certo? Quantas vezes a gente joga a nossa responsabilidade nas circunstâncias e a gente fica contando historinhas para não fazer o que é preciso, para não assumir a responsabilidade, para se colocar no papel de vítima sofredora, né? E aí eu não dou certo porque por culpa do meu marido, por culpa do meu trabalho, por culpa da minha vida, por culpa da minha casa, por culpa dos meus filhos, por culpa do meu chefe, por culpa da minha mãe. Sempre alguém é o culpado. E eu sou sempre a vítima que sofro diante desse culpado, porque esse culpado não olha pra mim, esse culpado não me dá oportunidade, esse culpado me impede de ser melhor. E aí a minha vida não muda, tá? E eu continuo assim por anos. E o meu diálogo é esse anos. E a minha vida continua sendo assim. E eu começo a fazer sinapses, né? Que são crenças, acreditando que essa é a vida que eu mereço. E que eu vou ser assim pra sempre. E que as coisas não vão ser diferentes, né? Que eu não tenho a mesma sorte que os outros, ok? E aí ele conta algumas histórias de caso real que ele teve a chance de conviver, né, de ter esse contato. E um dos casos que ele conta, que me chamou muita atenção, é o caso de um vendedor de uma concessionária, tá? E ele fala assim, ó, no momento de desabafo, esse vendedor de uma concessionária fala assim, ó, tudo nessa empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado e muito apertado. A marca que nós vendemos está em declínio e nossa assistência técnica é a pior do mundo. Ela só faz piorar a situação. Como é que se pode vender desse jeito? Ninguém deixa eu fazer meu trabalho direito. Quem precisa de treinamento e consultoria não sou eu, nem a equipe de vendas, mas os diretores. E ele continua assim, o vendedor. Se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente ou o dono, aí sim tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, não é? Então vou levando como ele quer. E ele continua reclamando, como se a sua vida fosse uma pobre sobrevivência, tá? Como se a lamúria e a autocomiseração dele fosse fazer dele algum vencedor, tá? E ele narra aqui essa história, que depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, né? O Paulo Vieira, que é o autor do livro, questionou ele de algumas coisas. E essas questões, né, gente, quando a gente para refletir, muda muito o cenário. Porque pensa, para esse vendedor, a culpa estava em tudo, menos nele, né? A culpa da infelicidade dele, enfim, do desânimo dele, né? Tava em todos os outros funcionários, diretores, gerentes, em toda a empresa, em toda a circunstância, mas ele não tinha responsabilidade de nada, né? Ele era vítima. E aí o autor do livro faz as seguintes perguntas para ele. Há quanto tempo você está na empresa? Há 8 anos, ele respondeu. Quer dizer que você já fez muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis? Duvido, ele responde, duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca de vendas do que eu, afirmou ele de maneira categórica. Então, por favor, me responda. Por que os novatos, jovens com muito pouca experiência em veículos e em vendas de carros, vendem mais do que você? Com toda a prontidão, como se já esperasse por essa pergunta, ele respondeu em tom agressivo e vitimado. Olha só. Se eles estivessem aqui desde o começo, estariam como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Tá vendo? Então, não é o esforço, não é a dedicação, não é o empenho dos outros que tá vendendo mais que ele, que motiva ele, mas o fato do outro não estar lá na empresa desde quando ele estava, por isso o outro tá lá motivado e ele não.
E isso não muda o resultado dele, gente. Ele continua vendendo pouco, reclamando de tudo, trabalhando infeliz e insatisfeito. E os novatos que entraram agora estão lá nadando de braçada, vendendo muitos carros, sendo felizes e crescendo dentro da empresa, certo? Vão pegando aí todas as informações de um discurso vitimado que pode trazer pra gente. E aí ele continua assim, o Paulo Vieira continua fazendo perguntas para ele, certo? Se ele estivesse aqui, desculpa, essa parte ali, escondendo minha impaciência com tanto, autocomiseração, continuei o diálogo. E por que continua nesta empresa tanto tempo? Já que não concorda com as políticas internas, estratégias e estrutura física. O que te impede de buscar algo melhor, mais compatível com seu potencial e estilo, já que você é tão bom assim? Por que não foi em busca de uma empresa que reconheça o seu valor e sua experiência? Aí ele ficou calado por algum tempo, olhou para cima em busca de uma resposta convincente. Depois ficou com o olhar meio perdido no horizonte. Quando enfim olhou para baixo. Quando a gente olha para baixo, é o diálogo interno, né? É a gente falando com a gente mesmo. É a gente entendendo, tendo consciência das nossas falhas. Já com a fisiologia corporal mais humilde e seus olhos se encheram de lágrimas e então falou: na verdade, está tudo diferente. Antigamente os clientes eram fartos, não havia tantas marcas competindo conosco, era só a Ford, a Fiat, a Chevrolet, a Volkswagen. Agora é uma loucura. Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan, são mais de 30. Muitas delas com fábricas aqui no Brasil, fora todas as outras que são importadas. Na época em que o fundador tocava a empresa, não existia tanta cobrança. Havia mais liberdade, era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam, bastava o vendedor estar atento e tirar o pedido. Hoje, os clientes são cada vez mais exigentes. É necessário um esforço muito maior e, para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção, CRM, resumo de desempenho, quadros de metas, até prestação de contas de vendas adicionais existe agora. São muitas mudanças e não sei se sou capaz. Nessa hora ele parou, refletiu um pouco mais e continuou. Acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança, não sei se sou capaz de me adequar a tanta mudança. Com bastante emoção, pela primeira vez ele se permitiu refletir sobre sua vida profissional e seu futuro, pensar sobre seus defeitos e falhas, sobre o que fazia e deveria fazer. Diante das colocações dele falei, o começo de sua virada já começou a acontecer. Você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns! Tudo começou a mudar neste instante. Então, gente, o que essa história traz pra gente, tá? E ele fala aqui também 2 pressupostos da PNL, que ele cita, que a gente deve refletir pra gente alcançar resultados ainda melhores, né? Resultados diferentes. O primeiro pressuposto é: todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e sermos felizes. Todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e ser felizes. Ele disse aqui, alguns, a maioria? Não. Todos. Então a PNL, que é a Programação Neurolinguística, diz isso pra gente. Todos nós temos os recursos que são necessários para prosperarmos e sermos felizes. E o pressuposto número 2. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém conseguiu, você também consegue. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, Gabi, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Ok, o caminho pode ser diferente, mas todo o caminho, desde que você saiba por onde você está indo, vai alcançar, vai chegar ao seu destino. Lembra quando a gente estudou na semana passada a questão do estado, a semana retrasada, do estado atual para o estado desejado? Se você sabe onde você está e onde você quer chegar, por exemplo, eu estou em Londrina e eu quero ir para o Japão. Qual é o caminho que eu faço, certo? Eu vou ter que fazer um trajeto. Agora você que está, sei lá, mais para o nordeste do país, o outro que está na França, o outro que está nos Estados Unidos, são trajetos diferentes. Talvez eu leve um pouco mais de tempo, talvez o outro leve um pouco mais de tempo, talvez eu tenha que fazer mais escalas, talvez eu tenha que pegar um carro no meio do caminho. Talvez o meu trajeto seja mais
difícil, né? Mais lento, mas todo o trajeto chega até o destino, certo? Você só precisa identificar o teu estado atual, onde é que você se encontra hoje e onde você quer chegar. E traçar esse plano, traçar esse caminho, traçar esse objetivo. Como é que você vai desenvolver isso? Mas se alguém pôde, você também pode. Não importa qual é a situação da tua vida hoje, tá? Ah, vai ser mais difícil pra mim. Pode até ser que seja, mas se você continuar pensando assim, tua vida vai continuar desse jeito. Então a gente tem escolhas na vida, gente. Escolhas entre parar de reclamar, desistir, mas parar de reclamar e ver a vida sob uma outra perspectiva, achar um caminho diferente, tá? Ou a gente pode traçar um plano de ação e falar, não, vai ser desafiador, mas eu dou conta. Eu sou capaz, eu consigo e eu não vou desistir. A gente não vê histórias tão incríveis de pessoas que vieram, né, muitos, né, vieram de uma situação econômica precária, muitas pessoas que moram em favelas e crescem, né, chegam a trabalhar em cargos importantes dentro de empresas multinacionais. Quanto foi difícil para essa pessoa? Quanto foi difícil para essa pessoa estudar? Quanto foi difícil para essa pessoa chegar até o local para estudar? Quanto foi difícil para essa pessoa conseguir redigir um currículo? Chegar a mandar esse currículo para dentro dessa empresa, mas ela não desistiu. Ela sabia onde ela estava e onde ela queria chegar e ela traçou o plano de ação e ela não ficou se vitimizando, não ficou dizendo, mas eu não tenho oportunidade, mas eu moro na favela, mas eu não sou rico, né? Eu não tenho condições de pagar uma boa faculdade, um bom curso, uma boa escola. Com certeza essa pessoa teve que estudar por horas a fio sozinha, se dedicar muito, se empenhar muito mais do que uma pessoa que tem condições de fazer um curso de inglês, uma escola bacana, né? Tem mais oportunidades, mora num lugar melhor, né? Mais perto do colégio, tem a internet, tem a computador, enfim. Com certeza. Mas ainda assim, se alguém pôde, ela também pode. É tudo uma questão de perspectiva e do que você quer pra tua vida. Reclamar vai trazer resultado? Não, não vai. Então, ou você desiste ou você traça o plano de ação. Mas não reclame, certo? Isso não vai mudar nada em você. Então, gente, é a mesma coisa, isso a gente tá falando na questão de uma vida profissional, mas a gente pode trazer pra tudo. Tem tanta mulher que reclama tanto do marido, tanto. Uma vez eu fui num como é que chama, né? Não é stand-up, mas uma vez eu fui num evento que teve pra mulheres, pra mulherada rir, né? Eu fui ver, conhecer como seria. E eu vi tirar sarro, tanto sarro que foi tirado do marido, né, naquele ambiente, porque eram só mulheres. E claro, né, foi engraçado, a pessoa que estava ali liderando aquele evento era muito boa, né, tinha insights rápidos, era muito criativa e as piadas dela eram incríveis mesmo, né, a gente não tinha como não rir. Mas a piada girava em torno sempre da reclamação do marido, que o marido era o peso, que o marido era, né, um pé no saco. E as mulheres que estavam ali como assistindo, né, como espectadoras, começaram a pegar o microfone e começaram a descer a lenha nos maridos. Descendo a lenha nos maridos. Como se não tivesse respeito, não tivesse amor. Ali é um desabafo mesmo, sabe? Colocando pra fora. Mas eu refleti, sabe, gente? Eu fiquei pensando, o que aquela reclamação toda do teu próprio marido vai fazer de bom pro teu casamento, vai trazer de bom pra tua vida, pra tua família. Olha a visão da mulher em relação ao marido que ela escolheu pra casar e continuar o resto da vida. Sabe? Tudo bem, é um desabafo, mas é um desabafo que motivou outras a pegar o microfone e descer a lenha no próprio marido. O quanto isso vai melhorar o teu casamento, o quanto isso vai melhorar a tua visão em relação ao teu marido. E a tua responsabilidade do teu marido ser do jeito que é? O quanto você está fazendo o seu papel de mulher sábia segundo a Bíblia? Que instrui, que cobra, né? Que mostra a solução pro teu marido, que não desiste dele, que ora. Quanto você está fazendo um papel onde o teu marido consegue enxergar em você a mudança e ver em você uma pessoa diferente e isso motive ele a ser diferente também. E se não, Gabi, não tem jeito, meu marido não muda, não adianta, eu posso evoluir quanto for, ele vai continuar o zero à esquerda, então por que você continua casada? Ah, porque a Bíblia diz para eu continuar casada. Eu também
concordo, tá? Eu não sou a favor do divórcio, ai, pronto, divorcia. Mas, gente, tem situações em que o casamento ele é muito mais prejudicial do que a separação. Às vezes, vale a pena para a criança, para o casal, a separação mesmo. Porque é um ambiente tão tóxico, é um casamento tão tóxico, onde ninguém tá disposto a ser diferente, onde ninguém quer mudar, onde é só reclamação em cima de reclamação, desconexão em cima de desconexão, um falando mal do outro. Às vezes é melhor o divórcio. Cadê a tua autorresponsabilidade? Então, chegar e falar, ó, chega, vou dar um basta nisso aqui. Reclamar não vai mudar teu marido, não vai mudar tua família. Tem tantas mães que reclamam dos seus filhos. Tem mães que não conseguem receber elogio pelos filhos de outras pessoas. Já viu isso? Tem mãe que você fala assim, ai, que lindinho, gente, que graça a tua criança, olha que coisa mais linda. E a mãe fala assim, ai, que você não viu dentro de casa. Que você não viu como que ela é em quatro paredes. E é brava, é linda, mas é brava. Já viu isso? Tem mãe que não sabe receber elogio dos outros em relação à sua criança. Sabe por quê? Porque muitas vezes lá no seu subconsciente não se sente digna de ter uma filha daquele jeito. Não se sente digno de ser presenteado com uma criança como aquela. E fica querendo achar a culpa de todos os problemas na criança. O problema na criança. Mas a criança é uma bênção, mas a criança é linda, mas a criança é risonha, mas a criança é comunicativa. Ah, mas ela é brava. Ah, mas ela é, nossa, um terrorzinho. É difícil lidar com ela em casa. E tem dificuldade em tirar as coisas boas daquela criança. Muitos pais que fazem isso não se sentem dignos de ser tão abençoados em ter um filho como aquele. E aí precisa achar na criança o problema, porque aí ela vai se sentir mais realizada. Minha vida toda é um caos, inclusive o meu filho. E isso também tira a responsabilidade dessa mãe. De falar assim, poxa, tá todo mundo vendo coisa boa no meu filho, por que que eu fico enxergando que é ruim? Por que que eu fico enaltecendo as partes em que eu não gosto? E se eu não gosto, o que que eu tô fazendo para mudar a minha visão? O que que eu tô fazendo para ajudar o meu filho a ter outro comportamento? Tem muitos pais que reclamam dos seus filhos e acham que a criança é a chata, a criança é a chorona, a criança é a reclamona, a criança é a desobediente, a criança é a que não obedece, a criança é a desrespeitosa, mas não para olhar para dentro e falar assim, eu preciso mudar. Pais que fazem isso, quantos cursos vocês já fizeram para aprender a ser pais diferentes? Quanto você investiu financeiramente na tua maternidade, na tua paternidade? Quanto livro você já leu sobre isso? Quantos vídeos você já assistiu sobre isso? Quanto você busca ser diferente para que seu filho seja diferente? A criança é só reflexo da gente. Ela é reflexo. Se você não aguenta teu filho, ela é reflexo do que você não aguenta mais em você e tá vitimizando isso. E não está assumindo isso. Criança é bênção, gente. Criança é amor. A gente não consegue entender isso, porque não somos capazes ainda de amar como elas amam. Mas se a gente buscar evolução, se a gente buscar autoconhecimento, se a gente se dedicar, a gente também muda e, consequentemente, a criança muda. E a gente começa a experimentar uma família muito mais harmoniosa e respeitosa. Ok? Mas precisamos parar com as historinhas. Com as historinhas. Gente, quantas pessoas reclamando do calor? Nossa, mas tá muito calor. Nossa, mas tá demais. Nossa, não aguento mais calor. Tá mesmo, tá mesmo. Tá mesmo. Né? Até eu falo, né? Às vezes, nossa, que calor. Mas o quanto você busca alguma coisa pra se refrescar? Ai, se eu tivesse um ar-condicionado. Não tem. Inventa alguma coisa diferente. Enche bexiga d'água, coloca no box do banheiro. Ai, não tem sacada, não tem espaço na minha casa. Bota bexiga d'água no box do banheiro pra sua criança se divertir. Põe uma bacia, sei lá, na lavanderia, na cozinha, lugar onde pode molhar. Deixa ela brincar de água. Se você não tem piscina, se você não tem como se refrescar de um outro jeito, vai tomar um sorvete. Sabe, gente? Pega um ventilador, coloca ali um ventilador. Tem tanta gente, a gente vê na internet, que bota garrafa de gelo atrás do ventilador para o ar vir mais gelado. O brasileiro, ele é criativo. É melhor você buscar a solução do que ficar reclamando do teu problema.
O quanto você pode fazer a tua vida ser melhor, sabe? Tem gente que fala assim, olha, minha casa tá lá, preciso de uma cortina, preciso trocar meu sofá, preciso, né, arrumar, sei lá eu o que, minha mesa, arrumar minha geladeira, arrumar alguma coisa. E só fala, preciso, e não faz. E aí reclama que tá feia a sala, reclama que o sofá tá sujo, reclama. Vai limpar, vai fazer um orçamento, se programa financeiramente, para de reclamar. Entende? Para de reclamar e age. Quais são as historinhas que você tem contado na tua vida hoje? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fui essa mulher reclamona. Fui por muitos anos, tá? Isso aqui não sabia, não tinha nem consciência disso. Eu era como a maioria das pessoas, não vou falar como todo mundo, porque tem gente que não é, mas eu era como a maioria das pessoas. Eu achava que o problema da minha vida era o meu marido, porque eu queria trabalhar, eu queria fazer meu mestrado, meu doutorado na área do direito, e eu tinha que cuidar do meu filho. E meu marido estava crescendo profissionalmente, meu marido investia, fazia a pós-graduação dele, saía de casa, trabalhava e eu ficava lá, dentro de casa, me sentindo feia, me sentindo gorda, me sentindo incapaz. E a minha família estava refletindo isso, meu casamento estava refletindo isso, meu filho era um bebê e estava refletindo isso. Até que um dia isso aqui caiu como uma mágica na minha vida, eu falei, opa, eu não trabalho porque eu não quero. Eu tô me sentindo feia porque eu não me cuido. Eu tô me sentindo gorda porque eu não paro de comer. Eu tô me sentindo infeliz dentro da minha casa porque eu não tô vendo a minha maternidade do jeito que eu deveria. Sabe? Se meu marido tá prosperando, tá crescendo, tá estudando, é porque ele tá agarrando na vida. Como diz minha avó, né? Tem que agarrar na vida. Porque ele tá acordando cedo, ele tá indo. E se eu tenho uma prioridade que é cuidar do meu filho, então eu não tenho que ficar reclamando disso. A escolha é minha, não é meu marido que tá me fazendo ficar com a arma na minha cabeça dentro de casa cuidando do meu filho. Pelo contrário, ele sempre me apoiou. Se quiser deixar com a minha mãe, se quiser levar pra escola, se você quiser voltar a trabalhar, ele sempre me apoiou. Sabe, gente? E aí quando isso caiu na minha mente, eu falei, opa, eu preciso mudar, gente, eu preciso mudar, chega de reclamação, chega. Na verdade, verdadeira, sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha estudado 5 anos da minha vida no curso de Direito, que eu gosto, mas eu não gostava de advogar. Mas eu não via outra saída para minha vida, afinal, é tão difícil passar no curso de Direito, eu passei, fiz a minha faculdade sem pagar. Depois é tão difícil passar na OAB e eu passei, né? Tantos amigos que ainda estavam tentando, eu tinha conseguido. E aí, como é que eu não ia advogar? É como se tudo que eu tivesse recebido na minha vida eu não fosse merecedora, então eu não poderia abrir mão disso. Porque eu já fui muito abençoada e nem digna disso eu era. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedora por toda uma questão de infância. Entende? Então eu não tinha coragem de largar o direito, porque eu tive, pra mim, na minha cabeça era muita bênção que eu recebia, eu não podia deixar isso pra trás, mas eu não era feliz fazendo o que eu fazia. E aí eu jogava a responsabilidade pro meu filho, pro meu marido, que eu não tava advogando do jeito que eu queria, porque eu queria fazer meu mestrado, aí eu ia fazer o mestrado, depois ia vir o doutorado, depois ia vir sei lá eu o que, gente, o que eu ia mais criar na minha cabeça. Quando eu entendi isso, eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar, eu posso ser uma ótima mãe trabalhando meio período, ficando meio período com meu filho. Eu voltei a trabalhar integral como advogada. E eu não fui feliz, porque eu amamentava ainda, e aí meu peito enchia, empedrava, e meu filho lá sozinho, e eu trabalhando com algo que eu não era feliz, fazendo algo que não me motivava, que não brilhava os meus olhos. Eu falei, não vale a pena largar o meu filho para fazer isso. Não vale a pena, dinheiro não traz felicidade. E aí eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Larguei tudo, conversei com meu marido, ele falou assim, vem trabalhar comigo na empresa. Eu não ia ter salário, porque eu ia trabalhar com ele, mas eu ia me sentir útil profissionalmente. E eu larguei, pedi minha demissão pro advogado do escritório e falei pro meu marido, vou trabalhar com você meio período a gente coloca o Pedro na escola ou coloca ele, deixa ele com a sua mãe. E foi assim, por um ano inteiro, eu trabalhei meio período ele ficou com a minha sogra, depois de um ano eu mandei ele para a escola e continuei trabalhando meio período e ele ficou meio período na escola, até que depois que ele cresceu eu coloquei ele integral na escola e comecei a trabalhar o dia todo, até que esse trabalho que hoje eu faço com vocês me veio no coração e todo o estudo que eu nunca parei, eu comecei a trabalhar e comecei a estudar, trabalhar, estudar e ser mãe, trabalhar, estudar e ser mãe, eu tomei meu espaço, eu me
enxerguei como mãe, como esposa, como mulher e como profissional. Eu assumi as rédeas da minha vida, eu parei de reclamar, eu parei de achar que o problema estava nos outros, eu parei de achar que eu não tinha oportunidade, eu parei de reclamar que eu não tinha rede de apoio, eu parei de reclamar que eu não tinha gente para me ajudar a cuidar do meu filho, eu parei de reclamar que eu não podia deixar meu filho o dia inteiro com a avó, porque minha mãe não me ajudava, minha sogra não me ajudava. Eu parei de reclamar e comecei a agir, gente, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí, aquilo tudo que eu tava estudando, que eu tava vivendo com meu filho dentro de casa, eu falei, é isso que eu quero fazer profissionalmente. É isso que eu quero pra minha vida profissional. É isso. É esse brilho nos olhos que eu quero ter todos os dias quando eu deixar o meu filho na escola e trabalhar, porque vai valer a pena deixar ele na escola. E eu fiz, gente. Comecei de grão em grão. E olha só quantas vidas estão sendo impactadas através do meu trabalho. Olha a qualidade, né, de relação familiar que eu tenho hoje com meu filho, com meu marido. Isso, além de ser bênção de Deus, porque Ele colocou pessoas no meu lugar, na minha vida, no meu caminho, Ele me abriu os olhos. Lógico, Deus tem toda o mérito em relação a isso. Mas diante de tudo isso, quem tomou a decisão fui eu. Quem quis ser diferente fui eu. E vou falar pra vocês que foi fácil? Não foi. Fiquei muito tempo sem dinheiro. Eu que sempre fui autônoma, eu que sempre tive meu próprio dinheirinho desde os meus 15 anos eu trabalho. Desde os meus 15 anos eu enfiei as coisas embaixo do meu braço, não era nem 15, eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar. 14 anos quando eu comecei a trabalhar. Eu enfiei o currículo embaixo do meu braço e eu fui procurar emprego. E eu sempre fui independente financeiramente. Eu paguei meu cursinho, eu paguei minha carteira de motorista, eu comprava minha roupa, eu comprei e paguei o meu primeiro carro, que foi um Fusca, com o meu salário. Então não foi fácil pra mim, quando eu decidi parar de advogar, não ter dinheiro e ter que ficar pedindo dinheiro pro meu marido pra fazer uma unha. Eu pedia pra ele, eu quero fazer minha mão. Você tem, né, 10 reais, 20 reais? Tem, graças a Deus, tive um marido que nunca reclamou, falava, toma, mas estava dentro aqui de mim, sabe? Tipo, putz, pra fazer uma unha tem que pedir dinheiro do meu marido. Sabe, eu queria tomar um sorvete, eu tinha que pedir dinheiro, porque eu não tinha. Na época que a gente trabalhava junto na empresa, ele não tinha como pagar um salário. A nossa empresa não gerava renda para ele ter um salário e eu ter o meu salário. Não tinha como. Eu tava trabalhando porque eu queria me sentir útil profissionalmente. Mas ele não tinha como me pagar um salário. Ele precisava de mim ali. Entendeu? Então não foi fácil, mas eu aprendi a me submeter a ele também. E nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Sobre as 6 leis da autorresponsabilidade e o que isso ensina pra gente. Então, quando eu precisei pedir dinheiro para fazer minha unha, pedir dinheiro para comprar um picolé, eu aprendi a me submeter, a me mostrar vulnerável, a curar minha criança interior, que aprendeu a ser resiliente e forte a qualquer custa. Na minha criança interior eu tive que ser durona para sobreviver. E aí quando eu casei eu tinha dificuldades em ser vulnerável. E eu aprendi a ser através disso, gente. Aprendi a ser humilde, a me colocar embaixo ali e não me sentir inferior, mas sim me sentir cúmplice. A ter um senso verdadeiro de família. Mas não foi simples e não foi fácil, foi difícil. Foi. Mas eu não desisti, porque a minha visão estava no futuro, em tudo aquilo que eu queria transformar aqui dentro. Qual é a visão de família que você tem? Qual é a visão de casamento que você tem quando você está trabalhando para isso ser atingido na sua vida? Como que você sonhou com o teu casamento? E como você tem atuado hoje para que ele seja o teu sonho, de fato? Sabe? E para isso a gente vai ter que ceder, a gente vai ter que ser vulnerável. E algumas pessoas são tão vulneráveis e cedem tanto que vai ter que ser o oposto. Algumas pessoas vai ter que dar a volta por cima e ter opinião, e ter decisão, e enfrentar, e falar, e questionar, e agir diferente. Se você passou o teu casamento todo se submetendo, se sentindo um lixo, abrindo mão da tua vida e da tua felicidade para que o teu casamento não acabe, você não tá feliz. Teu marido tá, mas você não tá, e tá aprendendo a ser feliz de um jeito mentiroso. Aqui dentro, no fundo, não tem felicidade em você. E você tá assumindo essa responsabilidade de achar que tua vida merece ser infeliz. Não merece. Jesus veio para que todos, não é só eu, nem o fulano da esquina, nem o ciclano da outra esquina, todos tivéssemos vida e vida em abundância.
abundância no relacionamento, abundância na maternidade, abundância profissional, abundância pessoal. Então, sai da zona de conforto, para de reclamar ou para de não querer reclamar para que a sua vida também não mude. E continuar, gente. Tem gente que suporta uma vida horrorosa e começa a criar historinhas fingindo que essa vida é perfeita. Minha vida é perfeita, mas no fundo não é. E um dia essa imperfeição vai aparecer. Um dia os filhos vão embora e você vai ficar com a pessoa que está dentro da tua casa, do teu lado. E você vai ver que você levou anos da tua vida empurrando com a barriga. E que agora parece que não tem mais o que fazer. Então são dois extremos. O extremo daqueles que não querem ser vulneráveis e daqueles que não querem tomar as rédeas da própria vida. Nós devemos fazer isso, porque todos nós temos um propósito. Eu tenho o meu, estou vivendo nele e você tem o seu. Se você ainda não encontrou, provavelmente você está contando historinha. Se você não sente que você vive o teu propósito ainda, você está contando historinha para manter a vida que você tem. Se você não é feliz no teu trabalho, por que você continua nele? Se você não é feliz no teu casamento, por que você não conversa com teu marido? Por que você não vai tentar mudar isso? Ai, Gabi, mas ele não quer. Então, continue infeliz. Então, se é essa vida que você acha que você merece ter, continua com ela. Por favor, gente, não é essa vida que você merece. Para de se conformar com pouco. Deus não te prometeu pouco. E se alguém pôde, você também pode. Se tem gente feliz no casamento, você também pode ser. Com o marido que você tá, você não precisa divorciar pra isso. Mas tem que se mexer. Eu atendi uma cliente por 3 meses. 3 ou 4 meses a gente ficou junto. E ela não acreditava em nada disso que eu vou falar pra vocês. E ela vivia um casamento cheio de histórias de que ela era feliz. Mas no fundo ela era infeliz. Ela não se sentia feliz, mas ela se conformou com o marido que ela tinha. Ela se conformou com a vida profissional que ela tinha. Ela se conformou. Só que não era o que ela queria de fato. Então, quando ela parava pra refletir, ela se sentia um lixo. E ela achou que nunca o marido dela ia aparecer comigo numa sessão. Nunca o marido dela ia evoluir, porque ele odiava isso. E ele era um cara que nunca cedia. Pois no final do processo dela, o marido dela estava sentado na minha mesa. Ela e o marido sentados na minha mesa. E foi a situação mais desafiadora da minha vida. Porque ele ficou com os braços cruzados e ele mal olhava na minha cara. Ele foi ali só porque ele tinha que estar ali, mas ele não queria nenhuma vírgula do corpo dele, queria estar ali. Mas todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto de vulnerabilidade. Todo mundo. Gente, foi 1h30 de resistência até eu conseguir entrar no ponto fraco dele. Mas quando eu entrei, ele se desarmou. E aí a outra 1h30 foi de evolução. E esse marido me ouviu, e esse marido entrou no processo, e esse marido entendeu o que precisava ser mudado nele. E hoje eles estão vivendo um grande casamento, uma grande família, uma grande história, e ela está muito feliz e realizada. Então, para tudo tem jeito, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Para ela não foi fácil dar passos, não foi bem devagarinho, mas foi. E ela falava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprendendo a CNV, que é a comunicação não violenta, como é que falo, como é que eu não falo. E foi investindo financeiramente, porque pagou muitas sessões, então ela pagou o preço por isso. Investindo emocionalmente, porque ela teve que acreditar nela, ela teve que vencer as crenças dela. Investindo tempo, investindo fé, porque ela teve que dobrar o joelho dela em Deus. Entende, gente? Ela pagou o preço. Todo mundo que tem uma vida feliz hoje, que você olha e fala, olha que vida perfeita, essa pessoa pagou o preço, de alguma forma. Não acho que a vida foi fácil para ela. Todo mundo paga o preço para ter uma vida feliz e vale a pena. E se alguém fez, você também pode. Então, gente, hoje, qual é o recado que eu quero te dar? Chega de historinha, chega de dizer que sua vida não tem como ser outra, chega de achar que é o que você merece. Chega de reclamar ou chega de se conformar. Pega as rédeas do teu cavalo, pega o leme do teu barco, pega o volante do teu carro, pega o que seja, mas assuma a tua autorresponsabilidade e haja. Qual é a historinha que você vem contando hoje para você continuar do jeito que você tá? Como que tá a sua vida, sua saúde? Qual é a historinha que você conta para não comer melhor, para não se exercitar?
Como é que tá a tua vida espiritual? Qual é a historinha que você conta pra não ler a Bíblia e pra não assistir um vídeo de uma pregação? Pra não orar? Como é que tá teu casamento? Qual é a historinha que você conta pro teu casamento não tá do jeito que você queria? Como é que tá teus filhos? Qual é a historinha que você conta pra não ser uma mãe melhor pra eles e um pai melhor pra eles? Como é que tua vida profissional? Qual é a historinha que você conta pra continuar trabalhando nisso e fazendo isso que você tá fazendo? Tua vida social, seus amigos. Qual a historinha que você conta pra continuar numa roda de pessoas que não te motivam, que não te fazem crescer, mas te fazem ficar cada vez mais pra baixo? Olha o teu contágio social. Como é que tá a tua vida com a tua família? Pai, mãe, irmãos, tios, primos. Qual é a historinha que você conta pra não melhorar o relacionamento com eles? Como tá a tua vida emocional? Tá? O quanto você se sente feliz emocionalmente, acorda disposta, motivada. E se não, qual a historinha que você tá contando pra isso não acontecer? A Débora colocou aqui agora, sou divorciada, ótimo. E quanto você se vê vencedora mesmo nessa situação que você se encontra? Ou se coloca como vítima, vítima da sociedade que te julga, vítima das pessoas que vão falar da tua filha, que vão falar de você. O quanto você se sente autorresponsável, qual a historinha que você está contando para não dar volta por cima. Não importa se é casado, se é divorciado, se é solteiro, se é mãe solteira, não importa. O que os outros pensam sobre você não deve te definir. Porque você é a filha amada de Deus, a quem Ele tem prazer e alegria. A quem Ele tem prazer e alegria. E você, Débora, você, Aline, você, Mariceia, você, João, você, Sussantes, você, Fer, você, Caciquino, você, Elô, você, Alessandra. Todas e todos são filhos amados de Deus, a quem Ele tem prazer e alegria. Portanto, todas vocês merecem a vida em abundância que Jesus veio e sofreu e sangrou até a morte para que você pudesse experimentar dessa vida. Então, para de se automutilar. Para de se autocondenar. Para de condenar os outros e muda. Combinado? Foi a reflexão de hoje. Espero que você pense com carinho em tudo isso que eu disse. Identifique agora, depois que você desligar essa live, quais são as histórias que você vem contando hoje em pelo menos 3 áreas importantes da sua vida. 3 áreas importantes. Eu quero que você escreva 3 áreas importantes da sua vida que não evolui e que você queria que evoluísse. E qual é a historinha que você está contando hoje para que isso não mude. E a partir dessa historinha eu quero que você elimine ela e tome uma decisão. Porque não precisa de mim para fazer isso. Você não precisa de mim para fazer isso. Eu sei que tem gente que é difícil e precisa caminhar com alguém ótimo, me manda um direct e vamos trabalhar isso em sessão. Mas você não precisa de mim para fazer isso. Todos temos o recurso que precisamos aqui dentro para alcançar uma vida plena. Todos. Então, se você não tem condições de investir financeiramente hoje, você é capaz de fazer sozinho. Mas precisa sentar, depois dessa live, anotar as historinhas e falar assim, eu preciso agir diferente. E dê pequenos passos, não seja 880. Tô parada, agora eu crio uma perspectiva gigantesca. Não. Deem pequenos passos, mas mudem e busquem sua evolução. Tá certo? Vi aqui a mensagem de vocês, falando que gostaram de hoje. Que bom, fico feliz. Ótimo, que bom, gente. Esse livro aqui é um livro de cabeceira, tá? Vocês vão ler ele agora e depois vocês devem esperar uns 6 meses e ler ele de novo, porque a gente sempre tem que lembrar disso. Sempre. Eu também não sou diferente de vocês. Eu já li ele, tô lendo de novo com vocês. E tem coisa na minha vida que eu vi que eu estava sendo vítima. E já tô mudando. E já tô com as rédeas na mão de novo. Porque a gente não é feito de uma área, nós somos feitos de várias áreas. Entendeu? E a gente precisa ter autorresponsabilidade em todas e fé em Deus. Porque sozinhos também não conseguimos, sem que Ele nos capacite diariamente. Um beijo grande pra vocês, cheio da presença de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma segunda-feira linda. Que isso aqui não deixe vocês pra baixo, mas motivem vocês a serem melhores. Porque se alguém pôde, vocês também podem. Que Deus abençoe. E amanhã nos vemos de novo aqui, 7h45. Porque essa semana a gente termina o livro. E eu quero ver vocês comigo. Tá bom? Porque ao final das lives, pra quem ficou aqui todas as vezes, todos os dias, ao final das lives, eu vou passar uma surpresa pra vocês que querem continuar o processo de evolução. E só quem tá nessas lives ao vivo
Principalmente quem estiver na última é que vai ter acesso a isso, tá bom? Então fiquem comigo. Beijo grande, até amanhã. Fui!